Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um iOS Cast. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o nosso gerente comercial, Felipe Manhães. E aí, Felipe? Tudo bom? Tudo bom? Tudo certo. Cara, eu queria trocar uma ideia com você hoje. Você que está aí na frente do departamento de vendas da iOS, né? Queria que você me contasse um pouco, Felipe, um pouco dessa missão, né, que a iOS tem, digitalizar, né, instituições públicas, que eu sempre comento que é algo assim que você troca o carro, você troca o pneu com um carro em movimento, né? A gente saiu de um momento onde eu imagino que era tudo muito analógico, a gente veio se digitalizando a um passo, veio a pandemia, eu imagino que acelerou muito mais. E qual o panorama que você vê hoje, Felipe, das instituições? Como é que está sendo esse mote de desenvolvimento, de digitalização dessas instituições? Se você puder dar alguns estudos de caso que vocês têm feito aqui na iOS? Tá bom. Bem, cara, primeiramente, prazer, tá, pessoal? Muito legal que a gente está conversando com vocês, está conversando com você. A iOS aqui, não, é uma empresa aí já de 30 anos de mercado e a gente já viveu por muitas coisas, muitas transformações. E realmente a gente sabe disso, né? Todo mundo sabe, a pandemia aí trouxe algo que nunca vivemos neste mundo. Nossa geração não viveu, mas a gente está passando por isso. Mas sendo bem claro, a gente viu realmente uma transformação, né, das organizações, principalmente dos órgãos públicos, no seu viés principal, que sempre foi e continua sendo, né, o papel do funcionário público. Eu entendo, a gente entende claramente das organizações a prestar o melhor serviço ao cidadão, seja ele a pessoa, né, que está indo procurar um serviço, ou o cidadão, o servidor público, que ele é um cidadão que também tem que ter uma melhor qualidade de vida e trabalho no seu dia a dia. E realmente, digamos assim, digitalizar. De um dia para a noite, né, pegar soluções, sistemas, aplicações e fazer com que isso seja acessível de qualquer lugar, a pessoa possa continuar tendo a qualidade, a mesma experiência que ele tem nos seus serviços. E a gente, né, a partir daí, começou a trabalhar muito com as organizações e viu essa demanda vindo muito forte no mercado, principalmente porque a gente tem muitos contratos ativos, né, no mercado hoje já do governo, nessa prestação constante que a gente faz de atendimento e serviços, né, que a gente chama de serviços gerenciados. E a gente hoje tem visto justamente cada vez mais essa oferta de serviços digitais, que passa muito pela automação da TI. A TI hoje tem que ser uma TI mais proativa, uma TI da organização que ela tenha ferramentas, soluções, tecnologias que ele consiga entregar rápido e ágil para desenvolver uma nova demanda, atender uma nova demanda de um cliente dele. Esse cliente, né, muitas vezes uma área jurídica de um órgão, uma procuradoria de um determinado estado, uma secretaria executiva de um determinado ministério. E a gente tem cada vez mais visto essas demandas e atendido no nosso dia a dia, seja com os nossos contratos de prestações de serviços, que a gente muitas vezes consegue encaixar tecnologia e plataforma, ou em novos processos, trabalhando ali junto com as organizações públicas para auxiliar-nos na parte não de definições de requisitos, mas de entendimento de como as novas tecnologias podem acelerar essa transformação dentro dos órgãos. Isso passa muito claro por todo o processo, né, que já tem sido trabalhado do famoso papel zero, a digitalização, que é justamente você né, evitar ali o fluxo de papel nas organizações, você fazer com que os processos sejam mais rápidos, o famoso cara crachá, né? Eu brinco isso muito no Brasil, a gente sempre teve muito isso, mas é algo que a gente tem que minimizar cada vez mais. Eu não preciso mais da assinatura, do carimbo, eu posso ter tudo de forma eletrônica, dentro de um fluxo automatizado, onde eu possa ter não só ações humanas, que não é uma ação humana, mas eu posso ter algo que o robô possa fazer. E tudo isso aí com menor, não vou dizer com menor custo, mas com melhor retorno financeiro e de investimento para o órgão público, que é um diferencial que a gente tem conseguido atender aos processos públicos de editais, de licitações, realmente entregando preço e qualidade. Acho que esse é um diferencial que a gente tem tido aí no mercado. Entendi. Felipe, uma dúvida que eu tenho, quando você pega um escopo de um trabalho que às vezes é definido num edital,
todo o serviço que está feito já está ali definido? Você sente que os decisores por trás dessas organizações, às vezes eles percebem que precisam de mais, ou então vocês, no dia a dia da execução do atendimento desses clientes, vocês percebem que às vezes uma implementação, né, de TI, ela já cria novas necessidades, né? Às vezes uma solução que vem aqui, às vezes cria outros problemas de integração a novos sistemas. Como é que você vê isso do escopo de trabalho que vocês recebem? Ele é fechado, vocês conseguem adaptar? E quando aparece, às vezes, mais necessidades, né? A gente sabe que os órgãos, eles têm diretorias, né, gestões diferentes, mas me parece que eles evoluem todos juntos, né? Às vezes um sobressai com iniciativa que dá sucesso, um outro vê e se comunica. Como é que é essa coisa do escopo de trabalho? Legal. Um ponto que a gente tem visto muito aí é a questão das gerações. Eu sou um pouquinho mais velho aqui do time nosso da iOS, apesar de termos uma empresa de 30 anos, é uma empresa de pessoas novas, jovens, um time muito bom. Mas a gente tem visto também isso nas organizações públicas, isso está muito legal. É uma mudança muito clara do perfil dos gestores de tecnologia, cada vez mais pessoas que estão vindo mais novas, né, sendo bem claro, mas que têm uma carreira grande na gestão pública e que têm tido um viés muito grande de ouvir o mercado. Acho que isso hoje tem sido uma mudança fundamental no mercado que a gente trabalha. As organizações públicas, seja através de consultas públicas, seja através de seminários, de trabalhos em conjuntos que tem feito aí junto com diversos órgãos, né, agências, órgãos de regulamentações. Então, mais transparência para o mercado, ouvir o que o mercado está querendo levar de soluções, e aí isso tem sido muito legal. Então a gente tem visto essa mudança muito clara. Ou seja, os gestores hoje públicos estão muito abertos a ouvir as empresas, o que as empresas têm para contribuir. E aí isso casa muito bem com o que você comentou. Quando a gente fala aí, né, tenho já soluções atuais, eu tenho alguma inovação que muitas vezes está vindo já de um processo atual, mas tem coisas novas que os gestores estão preocupados em trazer para dentro dessas organizações, ouvindo muito que o mercado. E aí a gente tem feito muito o trabalho, é muito aqui o nosso trabalho, né, da área comercial, que é de apoiar esses gestores. No trabalho no trabalho justamente no momento de construção de um projeto, de definição de para onde que vai uma determinada organização, de apoiar ele em cada vez mais melhorar essa comunicação interna dentro do órgão, principalmente a TI. Né? A TI cada vez mais a gente tem apoiado, e a TI está falando com as áreas de negócio, a área de negócio está próxima da TI, porque muitas vezes a gente também aqui na parte de fora, a gente tem acesso à área de negócio, porque a gente também em muitos momentos fala sobre, né, atendimento ao cidadão, a questão de modernização de uma área de saúde, ou uma área de defesa de um determinado estado, uma área social. E aí a gente tem alguns casos aqui bem interessantes, né, hoje de atendimento a órgãos que atendem a questões sociais, aí, programas aí do governo que trazem muito esses benefícios sociais, de cadastramento, de atendimento a esse público de baixa renda. A gente hoje, por exemplo, é um caso bem legal que a gente trabalha. Mas o nosso papel é justamente esse, trabalhar com esses gestores para que eles melhorem a qualidade, trazendo tecnologia, apoiando-os nos estudos técnicos, entendendo as demandas que tenham dentro da organização, para que essa comunicação seja melhor e, acima de tudo, ele traga ali evoluções de negócios para dentro da TI, para que ele atenda muito rápido, no final do dia, o cidadão, que é onde a gente tem sempre essa preocupação. Entendi. Mas, Felipe, a gente sabe que a tecnologia, ela evolui constantemente, né? Às vezes a nível exponencial. E esses editais, você vê que eles estão comportando, eles estão vendo as necessidades do mercado, você sente agilidade nisso? Como é que é o processo às vezes? Porque uma melhoria que é implementada hoje em algum sistema, ela já traz muitos resultados, às vezes com tecnologias muito recentes, né? O mercado está em constante evolução. E os editais, você sente que eles têm sido mais dinâmicos para tentar abraçar essa revolução tecnológica? Ou você sente mais necessidade de um dinamismo em relação ao escopo de trabalho que essas instituições precisam, né? Eu acho que como os editais eles têm evoluído, os processos públicos têm evoluído de contratações, a gente tem visto muito, isso é muito legal, como eu comentei, o mercado abrindo para a escuta e trabalhando editais que estão mais focados em soluções, mais focado em processos, não só em ferramental, em tecnologia. Então isso tem sido uma coisa muito boa. É algo que a gente também tem se posicionado muito forte perante os órgãos, porque a gente sabe hoje que só tecnologia
não adianta nada. Muitas das coisas podem ser resolvidas muitas vezes com tecnologias que eles já têm dentro do órgão, mas se eu melhorar processos, gestão, através da prestação de um serviço, que junto com alguma tecnologia que ele já tenha, eu consiga trazer junto dessa prestação do serviço uma tecnologia que vai integrar dentro de uma plataforma, de uma solução que ele já tenha, e a gente faça isso tudo como serviço, né, de forma mais abrangente, pensando muito. A gente tem justamente falado as organizações sobre níveis de serviço, qualidades do serviço, a gente consegue garantir com que, uma visão muito clara, não tenha aquele famoso problema de contratar-se uma solução que venha de uma empresa que muitas vezes não vai conseguir entregar no final do dia. Porque a gente sabe também das normas e leis regulamentares do governo, que também tem melhorado, TCU, a própria Central de Compras do Ministério da Economia, que tem trabalhado muito forte aí em trabalhar processos que abrangem o maior número possíveis de órgãos e departamentos, né, seja do governo federal, estadual ou municipal, mas está trazendo soluções que estejam disponíveis, que sejam mais abrangentes, que realmente não sejam, digamos assim, escopo fechado e quadradinho, para que consiga, seja com tecnologias atuais, agregar com outras soluções, para poder dar vazão, né, às necessidades e evoluções tecnológicas, que, como você falou, a tecnologia evolui todo dia. O que hoje tem já é passado. O que amanhã vai ter vai ser o presente. E o futuro, a gente não sabe. Então, a gente tem que estar apto e adaptável. E aí é um ponto fundamental. E a gente, como iOS aqui, somos uma empresa muito adaptável às necessidades do mercado, de rapidamente, trazendo uma visão de serviços, soluções, entender a demanda do cliente e trabalhar junto com ele nessas definições para que esses processos públicos, esses editais, saiam com a maior competitividade, mas de forma saudável, maior transparência possível, e que traga no final do dia uma melhor qualidade de serviço, seja para o cidadão ou seja para o servidor público. Entendi. Cara, para terminar, a última pergunta que eu queria saber é como é que é feito esse processo de início de escopo de trabalho. A gente sabe que é lançado os editais, né? A iOS é uma das participantes. Aí, ganhando esses editais, eu imagino que esse início seja, às vezes, crítico, né? Porque, como eu falei, às vezes um novo sistema tem que ser implementado, ou um que já existe, ele vai ser integrado, melhorado. É como eu falei, a alusão de trocar a roda com o carro em movimento, né? E como que é esse primeiro momento? Às vezes a gente pode imaginar que alguns gestores têm um pouco de preocupação, né? Porque você não pode parar a máquina para consertar. Você tem que fazer tudo com um sistema funcionando e as integrações, as atualizações, as implementações é feito no dia a dia com um sistema rodando. Como é que é esse primeiro momento desses escopos de serviço na sua experiência? Legal. Então, assim, a gente aqui, isso é muito legal aqui na empresa, a gente tem todo um time. Seja o meu time aqui, que é o time comercial, que a gente faz todo esse trabalho pré-edital, mas de apoiar os clientes nos projetos, mas depois que a gente ganha, né, um edital, a gente teve sucesso ali no processo público de pregão eletrônico, a gente tem todo um time aqui de começar a fazer o onboarding dentro do cliente. Temos uma diretoria aqui específica, estratégia de serviços que foca justamente no cliente, e a gente tem toda essa capacidade de delivery, onde a gente cause o mínimo impacto possível no cliente, esse que é sempre o nosso primeiro objetivo. Então, entrar no cliente de uma forma muito tranquila, muito profile, low profile que a gente diz, mas low profile na questão de não causar divergências perante a equipe, entender quem são os atores que estão trabalhando naquele projeto, entender a parte tecnológica, fazer um levantamento de toda a tecnologia, criar todo um cronograma ali, né, um kickoff do projeto. A gente faz isso muito claro, já numa primeira etapa tem um kickoff ali de abertura do novo projeto, né, que é do novo contrato que a gente vai estar prestando, embarcando ali todo esse time de pré-assessment para fazer esse levantamento de informações, entender quem são as equipes que estão trabalhando nas organizações, porque muitas vezes tem pessoas envolvidas, mão de obra, né, sendo bem claro que está alocado em alguns desses processos, como que a gente vai absorver esse time. Nosso objetivo sempre é
absorver as pessoas que já estão trabalhando nesse tipo de contrato, trazer capacitações que estejam que foram pedidas, né, no edital, e embarcando as tecnologias, mas que as tecnologias não causem impacto na parada da viagem, né, e que isso é muito importante, como você falou, o carro tá andando e a gente não tem que trocar a roda, né, durante o carro andando, então causar o menos impacto possível e para que a gente consiga realmente trazer ali uma qualidade nesse serviço. Sim. Sempre o nosso foco principal, qualidade. Fazer qualidade, entregar a melhor experiência possível para o nosso cliente, de forma que ele fique muito satisfeito com a prestação, que ele consiga realmente garantir o sucesso, porque o sucesso do cliente vai ser o nosso sucesso. Uma visão melhor da TI de um órgão vai ser a melhor visão do que a iOS está fazendo dentro do órgão. Eu imagino que esses pregões eletrônicos tem o escopo do trabalho lá, mas às vezes quando você está lá dentro, você descobre uma outra realidade, né? Às vezes umas nuances que não estavam lá descritas. Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, a gente sabe, todo edital é uma coisa, a gente lê, quando a gente lê o edital, é muito difícil, né? Num processo de compra pública, edital, e claro, os gestores, eles especificam o máximo possível. Mas sempre tem, a gente brinca aqui dentro, né? Pegadinhas, mas não são pegadinhas, são às vezes coisas que não foram lembradas no momento, ou foram, ou de uma certa forma foram escritas numa determinada etapa do processo, que após, né, durante toda a fase de construção e concepção, ao final, podem ter mudados. E aí o nosso papel também é muito alinhar a expectativa junto ao cliente. Porque a gente também entende que poderíamos muitas vezes, né, ser bem claro, falar, aquilo que está escrito resumo, o que está certo é certo. Mas edital, eu brinco que é como se fosse muitas vezes, o edital, ele, digamos assim, é uma norma, né, não é uma lei, mas ele é um processo público, documento público. É claro que aquilo que está escrito tem que ser seguido, mas com uma lei podem ser definidas trabalhadas algumas interpretações e, na verdade, alinhadas essas interpretações. Edital não é uma lei, mas é um documento público que tem definido ali regras do jogo. Mas essas regras, assim muitas vezes o que eu brinco como uma lei, cabem interpretações. E nada melhor que a gente, junto com o cliente, trabalhar e alinhar as expectativas e essas interpretações. E claro que algo que muitas vezes não foi escrito, por quê? Seja porque esqueceu, seja porque realmente já está mais válido, a gente alinha a expectativa com o cliente. E aí a gente trabalha toda a questão de formalização, né, caso precise, e aí com a área de consultoria jurídica dele, junto com a nossa consultoria, para alinhar a expectativa da execução, de repente, de algo, não vou dizer que não estava no escopo, mas que pode se dar dupla interpretação, para que fique bem claro para ambas as partes. Uma flexibilidade, a gente tem essa flexibilidade, mas trabalhando, claro, de acordo com todas as normas jurídicas do órgão. Então isso é bem claro, a gente faz isso sem problema nenhum, para justamente não causar impactos. Como eu comentei, nós somos adaptáveis de realmente entender essas necessidades, por isso estamos aí, né, há 30 anos no mercado, graças a Deus. Sim. Felipe, quais as maiores dificuldades que você já passou e pode contar para a gente? Porque, assim, eu imagino que o mundo inteiro tem esse processo de digitalização para acontecer. A gente vê alguns países mais à frente que outros, né? Próprios Estados Unidos mesmo, né? A gente sabe que as metodologias de gestão de projeto ágeis nasceram em ambientes caóticos. Por exemplo, o caso do FBI, né? Onde vários frentes de trabalho foram montadas para digitalizar aquela instituição e uma última conseguiu fazer a digitalização num orçamento muito menor que outras, né? A gente sabe que às vezes essas implementações podem virar buracos sem fundos. Você faz uma implementação que precisa de uma outra, que precisa de uma integração, e o escopo de trabalho há uma dificuldade de limitar isso, né? E quais dificuldades você vê aqui no Brasil em relação a isso? Se puder citar alguns estudos de caso, de dificuldades que você passou no meio desse processo de modernização dessas instituições, e como é que o Brasil está andando a nível mundial em relação a isso? Legal. A gente sabe, como você comentou, realmente, a digitalização veio muito forte devido a vários fatores. Todos os países, né, o mundo inteiro precisou se transformar. E às vezes no choque, né? Por exemplo, após o 11 de setembro, os Estados Unidos reformulou
toda a parte tecnológica todo o seu sistema de passagens, de imigração, de controle de fronteira. A própria pandemia que a gente falou, né, foi um agente que acelerou bastante. Mas quando a gente olha aí, principalmente para as organizações públicas, eles sempre têm um problema sério que é a questão do dinheiro, orçamento. Agora, né, tem até uma grande fala de um amigo meu, que ele diz, né, só o estresse constrói. O que a gente quer dizer com isso? Eu acho que é algo fundamental. A inovação, como você comentou, o desenvolvimento ágil, né, a gestão ágil de desenvolvimento, de soluções, de aplicações, veio muito, né, derivado de crises, problemas da própria pandemia. Eu imagino que vocês passam isso, né? Às vezes esses editais, a frente de trabalho tá para apagar um incêndio. Perfeito. E aí você tem que sair da caixinha. São as quebras de paradigmas, as quebras de conceitos e de preconceitos. Por quê? E aí é um ponto fundamental, penso isso muito claro. A inovação sai do caos. Se você pensar do mesmo jeito que todo mundo está pensando, você nunca vai inovar. E como que a gente trata isso? A gente vê isso no Brasil, né? Realmente a gente, por exemplo, tivemos já alguns problemas aqui, falando de caso aqui, né? No nosso caso aqui da empresa, por exemplo, né? Alguns contratos que a gente tinha aqui num órgão, que era um órgão, por exemplo, que no meio da pandemia precisou se transformar nessa questão do atendimento de benefícios sociais. E a gente sabe disso, o órgão tem um escopo, ele tem um contrato público. Esse contrato público tem um valor fixo ou um valor de serviços que ele paga por mês. Acima do valor, ele tem um dinheiro só que ele pode gastar, mas de um dia para a noite, de 10 atendimentos que ele tinha por dia, ele passou a ter 100, 150, 200 atendimentos por dia. Por quê? Mais pessoas precisando ter acesso, por exemplo, a serviços sociais. Como que a gente faz isso? Usando tecnologia, pensando fora da caixinha. Se eu tivesse que parar para conversar com um cliente, para falar, preciso de mais dinheiro aqui, preciso de mais orçamento, você tem que ir atrás de mais orçamento. Ele mesmo, ele não ia conseguir atender isso a tempo e a gente ia ter pessoas passando fome, pessoas sofrendo. Quando a gente pensa, né, no escopo aí mundial, a gente vê muitas vezes, né, guerras mundiais, crises mundiais, desastres, como é que você rapidamente atende um desastre natural. A gente, por exemplo, também teve um caso bem legal aqui, dentro da empresa, quando houve aí um desastre no começo do ano, esse desastre, infelizmente, lá de alagamentos, lá no Rio de Janeiro, né, por exemplo. Aquela época que teve também o desmoronamento no passado, no meio da pandemia, né, digamos assim, lá no Rio de Janeiro, naquela região de Teresópolis e Petrópolis. Rapidamente, a gente sem ter contratos, mas a gente se ofereceu com serviços que a gente tem, prestação de serviços já, não naquela região, mas em outros órgãos, equipamentos, disponibilizar equipamentos que trabalham ali para uma organização pública, colocar ali, de repente, algum serviço que a gente já presta para um determinado órgão, né, um serviço de atendimento, do mesmo jeito hoje que a gente faz, por exemplo, uma gestão de TI, um serviço de suporte de TI, que é nada mais do que tem um call center que a pessoa liga, abre uma determinada, precisa resolver isso. Isso aí, rapidamente, a gente conseguiu, por exemplo, disponibilizar ali para apoiar uma área de defesa civil, para receber a parte de ligações, né, da população, para registrar ali os chamados de onde que estavam precisando, né, de ajuda e apoio, e direcionando isso aí rapidamente para uma equipe ali de bombeiros, uma equipe de saúde de uma secretaria. Então, assim, é aquilo, a gente tem que sair do quadradinho, a gente tem que pensar fora da caixa. Quando a gente vê os editais e atender os editais públicos, se a gente muitas vezes, hoje em dia, quando a gente verifica os editais públicos e processos públicos, se a gente ficar muito preso ao ipsiliteri que está escrito, a gente não vai conseguir atender aos nossos clientes. E aí a gente tem que ter a capacidade justamente de inovar. Como que eu faço mais com a nossa equipe, como que eu consigo ser mais eficiente, trazendo a tecnologia, trazendo a informação. Acho que isso que é um diferencial. E é o que a gente tem visto aí no mundo inteiro, o Brasil, com grandes sistemas também estruturantes, que a gente conseguiu aí trazer essa agilidade, seja aí processos públicos de eleições, saúde. Acho que o Brasil aí está no mundo aí, e aí eu queria trazer essa visão do mundo, né? O Brasil, eu entendo que a gente tem hoje grandes sistemas que são referências mundiais, em termos de inovações tecnológicas e de modernização.
Isso eu digo, desde o nosso sistema, por exemplo, financeiro, que já começou lá atrás. Sim. A gente sempre faz aquela brincadeirinha, mas quem aqui não foi para a Disney da nossa idade aqui, que foi ali nos idos do final dos anos, começo do meio dos anos 90 para 2000, que teve capacidade para a Disney. Chegando na Disney, a gente já passava cartão, e na Disney muitas vezes o pessoal não tinha cartão de crédito. A transformação agora que a gente viveu no Brasil do Pix é algo inédito no mundo, em caso de sucesso mundial. Iniciamos a exportação dessa... Graças à tecnologia, estamos iniciando a exportação. As nossas urnas eletrônicas, diversos países no mundo fazem eleições utilizando a nossa tecnologia. Então, assim, a gente tem grandes casos de sucesso. Estudos tecnológicos são feitos no Brasil, utilizando tecnologias no Brasil, que são referências no mundo. Então, assim, eu sempre digo, a gente hoje está bem posicionado. Eu entendo que o Brasil está entre os primeiros países do mundo aí, tem muitas soluções tecnológicas aplicadas aos órgãos de governo e ao atendimento à população. Felipe, uma dúvida que eu tenho é assim, quando você entra, né, para fazer um trabalho junto com uma instituição dessa, o problema da instituição vira um problema seu, né? E eu imagino que no meio disso, às vezes funcionários da iOS se confundem, né? As frentes de trabalho, tem gente daqui com gente de lá, tem gente daqui que fica mais lá do que aqui, e também o pessoal lá de dentro, né? Eles estão super presentes aqui junto com esse escopo de trabalho que foi feito, porque ninguém faz nada sozinho, né? Conta pra gente como é que é a dinâmica, né, de equipes, dessa gestão, principalmente nesse início, né, desses trabalhos. Legal. Então, realmente, como você comentou, né, todos os nossos projetos, contratos que a gente tem com o governo, na maioria dos casos, grande parte, a gente tem pessoas alocadas, né, profissionais nossos que estão trabalhando junto com o cliente, seja de forma remota, aqui dentro da própria iOS, na nossa central de serviço, ou dentro da própria organização. E um ponto principal que a gente sempre preza, por uma comunicação muito aberta, muito ágil, muito clara entre todos os participantes. Entre a gente, entre o cliente, entre a empresa e os funcionários. Então isso é muito, muito fundamental. Outro ponto, cada contrato nosso, nós temos o famoso, o chamado preposto. A gente sempre trabalha muito claramente com um limite de contratos por cada preposto, para que a gente não sobrecarregue a pessoa, o preposto, e também para que mantenha-se a qualidade do nosso serviço. A gente sempre preza também, por além de ter um preposto, sempre trabalhar junto ao cliente que tenha um gestor dentro do órgão, um supervisor dentro do órgão de serviços, que possa ali, junto com a equipe, né, coordenar a equipe para estar trabalhando ali nas demandas do cliente. E temos aqui todo o nosso time de pós-venda, que aí é muito até o nosso papel comercial, que além da gente vender, a gente também apoia os nossos clientes, porque na jornada dele, né, dessa jornada de execução do serviço. Então a gente também sempre aqui como área comercial está acompanhando ali o cliente no seu dia a dia de execução. Claro que não ali, né, todo dia, mas no controle, junto ali com o preposto, junto com a nossa diretoria de serviços, que está mais próxima a esse time, para que essas equipes, junto com o cliente, tenham o melhor fluidez possível no seu dia a dia de trabalho. E eu imagino assim, que os funcionários do iOS eles se relacionam bastante, né, com a equipe desses órgãos. Como é que dá essa relação assim? Não, muito legal. É uma relação muito saudável. Claro que, dependendo de algumas casas, a gente sempre tem alguns problemas, mas problemas é tratável. Acho que isso que é importante, né? Nada melhor do que você se comunicar e se conversar. E esse relacionamento entre os nossos funcionários e os clientes tem sido muito salutar. A gente tem aqui um índice de qualidade, né, de serviços que a gente mede ao longo da prestação do contrato, que é bem alto, tá? Chega aí a índice de mais de 95%, 96% aí de qualidade realmente do nossa equipe de atendimento. Isso tem sido muito bom. E muitas vezes, até tem uma brincadeira, né? A gente, em alguns momentos, o nosso funcionário está dentro do cliente, ele veste a camisa do cliente. Muitas vezes não. Na maioria das vezes, isso é legal. E aí ele vem aqui para dentro justamente para defender as dores do cliente. Isso que é bom, porque aí a gente sabe realmente a temperatura do cliente, o que o cliente está sentindo de dor. Então é bem legal esse tipo. Uma coisa que é importante frisar, mas tudo isso de forma compliance. E isso é legal abordar, né? A gente tem toda aqui uma gestão de políticas de compliance. Resumo, os nossos funcionários, colaboradores, eles estão sempre identificados dentro dos órgãos.
Toda a parte de comunicação, a gente sempre trabalha e preza por ser uma comunicação formal perante, né, as entidades. Qualquer ruído ou qualquer desvio, a gente sempre trabalha junto com o cliente para tratar isso. E aí, pensando também na questão de LGPD, o tratamento dos dados do cliente é algo bem sigiloso aqui dentro da organização, algo que a gente trabalha muito, as questões de proteção dos dados, para que realmente essas informações não sejam vazadas. E graças a Deus, qualquer reclamação do cliente relacionada a algum incidente que possa estar relacionado a compliance, a gente tem uma equipe aqui que é formada na hora para proativamente responder ao cliente e tratar da forma mais rápida, sigilosa e compliance possível. Que bacana. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a você que chegou até aqui, pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, muito importante para a gente. E fiquem ligados que outras edições estão vindo. O Felipe aqui é um dos responsáveis do setor de vendas, mas a gente tem muitos podcasts ainda com desenvolvedores, programadores, que o pessoal aí vai gostar muito. Felipe, eu agradeço. Eu que agradeço. Você parou aí na correria para conversar com a gente. Então é isso. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Curte aí. Dá um likezinho, hein? Aguardo vocês. Tchau, pessoal. Obrigado. Olha, tchau.